Política com Fatos, um programa de opinião e entrevistas com António Brás e Filipe Alexandre Raposo, aqui na Rádio Sines. A todos os votos de um excelente dia. Antes das eleições perfilam-se candidatos, junta-se a equipa, fazem-se as campanhas e debatem-se propostas e ideias. Porém, no dia das eleições, a decisão é de quem vota. E muitas vezes o resultado é uma surpresa e provoca mudanças nos municípios. E essas surpresas podem mesmo continuar depois das eleições, por exemplo, no ato das tomadas de posse, tanto nas assembleias de freguesia, também como na formação das assembleias municipais. São aqui as consequências da não-maioria, portanto, este será o tema central do nosso programa de hoje. Bom dia, Filipe Alexandre Raposo. Olá, bom dia a todos, ao nosso auditório e a todos aqueles que nos acompanham nas redes sociais e lá em casa. E muito obrigado, naturalmente, por nos acompanharem. Em relação às eleições, e neste caso à tomada de posse da Câmara e da Assembleia Municipal, é importante explicar qual é o funcionamento da Assembleia Municipal e como é que é realizada a sua eleição. É importante explicar às pessoas lá em casa e a todos aqueles que nos ouvem que a Assembleia Municipal, quando votamos para a Assembleia Municipal, não estamos a votar no Presidente da Assembleia Municipal. Estamos a votar naquela lista e estamos a votar nos deputados que a lista, os votos que cada lista tem, traduz depois no número de eleitos, não é? E a mesa da Assembleia é eleita entre os membros da Assembleia Municipal, pelos vários deputados. Por isso aquela lógica, e que algumas pessoas andam sempre a transmitir que votei naquele para presidente, naquele candidato para presidente. Não, votou naquela lista para eleger pessoas para constituírem a Assembleia Municipal, não para eleger o presidente ou a mesa da Assembleia Municipal, porque isso é feito pelos vários elementos. O que é que acontece em relação a Sines e aquilo que aconteceu? Aquilo que aconteceu é que a CDU não tem maioria dos deputados na Assembleia Municipal e a oposição tem essa maioria. E aquilo que aconteceu foi que... e depois aquilo funciona da seguinte forma: qualquer deputado de qualquer partido pode apresentar uma lista para a Assembleia Municipal, para ser presidente e os dois secretários. Aquilo que aconteceu em Sines foi que a CDU apresentou uma lista na Assembleia Municipal para constituir a mesa, encabeçada pelo deputado Hélder, e o Movimento Mais apresentou uma lista encabeçada pela deputada Marisa. E o que aconteceu depois foi que a deputada Marisa vence as eleições na lista que apresentou só com elementos do Mais para a mesa da Assembleia Municipal, e onde naturalmente aquilo que aconteceu, não é? Teve a maioria dos votos, sendo que há aqui 2 votos que não se sabe bem de onde é que saíram. Teve a maioria dos votos da oposição e vence a mesa da Assembleia. Aqui a questão era só para as pessoas lá em casa perceberem, não é? Porque fala-se muita coisa e também às vezes acerta-se pouco, não é? Aquela história de tentar transmitir que, neste caso, o partido mais votado governa, não é bem assim, porque primeiro não estamos a falar de um órgão executivo, estamos a falar de um órgão deliberativo, não é? E nós, quando votamos, e volto a repetir a mesma coisa, nós não votamos no Presidente da Assembleia Municipal, não é? Nós votamos nos elementos, e a lista mais votada mete mais elementos. Tanto que na Câmara Municipal isso não acontece. O partido, basta ter mais um voto e temos o Presidente da Câmara e governa, independentemente se tiver maioria, se não tiver maioria, é sempre a lista mais votada, até pode ter mais um voto, é sempre o Presidente. É um órgão executivo. Na Assembleia Municipal não é assim que funciona. Independentemente, naturalmente, cada um pode ter a sua opinião, dizer, olha, o partido mais votado, a lógica era ser presidente. Pronto, isso é discutível, são opiniões que naturalmente temos que respeitar. Agora, o funcionamento da Assembleia e aquilo que é permitido por lei e aquilo que está feita à nossa lei eleitoral, não é isso que diz.
e os outros elementos que foram eleitos fazem parte na mesma da Assembleia, não estão nos três principais, não é? Sim, toda a gente faz parte da Assembleia Municipal. António Brás, bom dia. Bom dia. Bom, é efetivamente assim como o Filipe diz. Portanto, temos a Câmara Municipal, os membros da Câmara, os vereadores, o Presidente e os vereadores são eleitos pelo método direto, nós votamos e proporcionalmente, de acordo com o método tonto, são eleitos. E depois podem ter maioria ou não e entre si ou se combinam, quer dizer, não necessariamente se combinam, é uma das questões que hoje falaremos aqui, não tem necessariamente se combinar, mas pode haver ali um acordo tácito, uma interpretação. A Assembleia Municipal, há aqui alguma coisa que a maior parte das pessoas não sabe. Eu acho que estas eleições em si nos podem trazer uma coisa boa. E é natural que haja uma grande iliteracia sobre esta questão política, do processual. Pronto. Por exemplo, a Assembleia Municipal é constituída tem duas situações distintas. Tem a eleição direta, como o Filipe disse bem, nós escolhemos os eleitos, e depois tem uma eleição indireta em que os eleitos escolhem a mesa da Assembleia. E tem havido, naturalmente, alguma censura social sobre o facto de não ser a CDU, tendo sido o mais votado, de não ter a mesa da Assembleia. Mas há também aqui uma coisa que é importante as pessoas perceberem. A Assembleia é constituída pelos seus eleitos. Entre os seus eleitos escolhem a mesa. Agora temos que perceber o que é que faz a mesa da Assembleia e o que é que faz a Assembleia. A mesa da Assembleia faz... O que a mesa da Assembleia faz não é mais do que dirigir os trabalhos da Assembleia. Eu tenho até aqui, dirigir os trabalhos das sessões. O Presidente da Mesa, portanto a Mesa, conduz as reuniões, dá a palavra, assegura o ordenamento, o cumprimento do regimento, representa a Assembleia Municipal de Sines junto de instituições e outros órgãos em que seja convocada a sua representatividade, convoca as sessões, organiza a ordem dos trabalhos, assegura o funcionamento administrativo, etc. Ou seja, a mesa da Assembleia, o que faz é isto. Porque quem continua a votar as decisões que a Câmara Municipal de Sines tenha que apresentar nos termos da lei à Assembleia é o conjunto dos eleitos, em que está representado proporcionalmente aqueles que nós escolhemos. Portanto, ou seja, neste caso estará mais a CDU. Neste caso estará mais a CDU, que não tem maioria, e depois, portanto, estamos aqui perante coisas distintas. Há aqui um dramatismo, mas isto é natural, que as pessoas olham um bocado para isto como o Sporting Benfica, e as redes sociais enchem-se de uma série de comentários. Portanto, primeiro, as pessoas que foram agora eleitas para a mesa da Assembleia continuam a ter um voto como tinham até hoje. A mesa da Assembleia não dirige, ou seja, a mesa da Assembleia, como o Filipe diz muito bem, não tem poder executivo. A mesa da Assembleia não vai tomar decisões ou não vai executar de sua própria vontade nada em Sines. Pronto, esta é a primeira questão. Muito importante, a mesa da Assembleia, as pessoas que foram eleitas para a mesa da Assembleia têm um detalhe, é que estão, tal como na Assembleia da República, estão obrigadas à imparcialidade na condução dos trabalhos. O que é que o MAIS aqui conseguiu? Isto é a chamada vitória de Pirro. O MAIS tinha 6 eleitos que estavam na bancada para fazer oposição, intervindo, comentando, fiscalizando. Não quer dizer que não possam continuar a fazer do ponto de vista da fiscalização. Transfere estes elementos da bancada da Assembleia para a mesa da Assembleia. Continuam a ter um voto como tinham até aqui, mas o MAIS tem aqui uma coisa curiosa, seguramente que se aperceberam e terão a sua estratégia. O MAIS, naquela noite em que ganha a mesa da Assembleia, simultaneamente perde o seu melhor ativo, que é a Marisa Santos, que na minha opinião, e vou-vos dizer já, na minha opinião, a Marisa Santos é de longe o melhor elemento da Assembleia Municipal de Sines do ponto de vista técnico, de experiência, formação académica, é a pessoa mais bem preparada e com mais conhecimento para dirigir a Assembleia, mas seria o melhor elemento para fazer oposição. E neste momento já está limitada na sua capacidade de fazer oposição, porque está obrigada a essa imparcialidade na condução dos trabalhos e nas próprias intervenções. Portanto, agora, o que é que acontece aqui? Isto é que é determinante. E eu já falarei o que é que acho sobre esta questão, que é esta vontade que houve dos deputados municipais de rejeitarem, não sei se rejeitaram a CDU, não sei se rejeitaram o Hélder Guerreiro, ou se, por outro lado, escolheram o MAIS e a Marisa Santos. Não sabemos o que é que aconteceu. Sabemos é que dos 8 eleitos da CDU,
na lista que a CDU propõe teve 10 votos, ou seja, terão votado, até isso não sabemos, porque é voto secreto, mas terão votado 8 pessoas da CDU e 2 pessoas do conjunto das outras forças. O que é que esteve por trás disto? Houve um acordo tácito entre elas, vamos juntar para a CDU não ficar com a mesa da Assembleia, não houve acordo, foi tácito, enfim, não sabemos o que houve, mas vamos saber brevemente, e já vamos também falar nisso, quando chegar à altura de votar na Assembleia. Vamos perceber se esta coligação é uma coligação pontual, para este caso concreto, ou se estamos aqui perante uma força de bloqueio. Isso depois vai-se perceber. Eu concordo com algumas coisas, com outras. Posso dizer que, na minha opinião, e voltando também um bocadinho atrás, aquilo que se diz, e também permitam-me que diga, que lamento por parte de algumas pessoas que até têm algumas responsabilidades e que foram eleitos, fazerem determinados comentários, principalmente nas redes sociais, porque por vezes apregoa-se umas coisas, mas depois era importante podermos dar o exemplo e não baralhar até as pessoas, para garantir o bom funcionamento das coisas. E se gostamos tanto de sinos, há coisas que não naturalmente que havia pessoas que não deviam de fazer, e principalmente alguns que foram eleitos. Aquela coisa que muitos agora, alguns, até por acaso até não são assim muitos, mas gostam de insistir, que isto vai ficar ingovernável, que estão a bloquear, que não respeitaram a democracia. Pá, não me parece nada disso. E até arrisco aqui a dizer que, por exemplo, em dezembro vamos ter a questão do orçamento. O orçamento vai passar, não haja aqui ilusões. A oposição não se vai juntar para chumbar o orçamento. O orçamento vai passar. Pode alguém votar contra, mas alguém vai se abster para o orçamento passar. É normal. É o primeiro orçamento. Aqui não há grandes dúvidas. Na questão da governação do presidente Álvaro Beginha, não vai ter esse problema. Pode porventura ter mais à frente, mas também não me parece que aconteça. Por isso, vai governar melhor ou pior, mas vai governar de forma confortável, não vai ter grande forças de bloqueio que o impeçam de fazer o seu projeto, de implementar o seu projeto. Naturalmente que vai ter oposição, que vão discordar, que vão fiscalizar, que vão ter opiniões diferentes, claro, e ainda bem, é para isso que serve a oposição, e normalmente costuma-se dizer, quando a oposição é boa, também faz o poder executivo funcionar, e isso é saudável para todos, porque só há aqui uma coisa que ganha, que é importante, é pôr a Câmara a funcionar, e se nos ganha. Se nos ganha, está tudo bem. E indo ao encontro, independentemente da minha opinião, mas indo ao encontro das palavras do Brás, se a Marisa é o melhor ativo que a Assembleia Municipal tem, se é a pessoa mais competente e com maior experiência, é caso para dizer, ao contrário de outros, que afinal a oposição fez o melhor para Sines e não aquilo que muitos dizem, né? Que a oposição bloqueou, que a oposição não respeitou, que a oposição já está contra. Não, se a Marisa e eu pessoalmente também concordo com isso, porque também temos que ser justos, não está em causa as ideias de uns e de outros, está em causa constatar factos, e é um facto que a Marisa é o melhor ativo que a Assembleia Municipal tem, pela sua experiência e pela sua capacidade, e aliás, isso ficou demonstrado naquela tarde, né? Porque foi eleita, conseguiu unir, exceto dois deputados da oposição que votaram na CDU, mas todos os outros votaram nela. Isso também é um sinal que conseguiu ter esse voto de confiança por parte da oposição. Mas também é assim, verdade seja dita também, notou-se, né? Notou-se entre o candidato da CDU e a Marisa a diferença da capacidade para dirigir os trabalhos entre um e outros, não desfazendo das pessoas, como é óbvio, mas é um facto. Nem todos temos que ser iguais e nem todos temos que ter a mesma capacidade para desempenhar as funções, uns melhores, outros piores, naturalmente isso faz parte da vida. Agora, também houve ali outras demonstrações interessantes, que é
demonstra que a CDU será que fez o trabalho de casa? Ou será que estava à espera, entre aspas, como se costuma dizer, de um milagre, não é? Com alguns cabeças de lista que eu falei, eu perguntei se o candidato da CDU falou com eles, eles disseram que não. Se calhar podiam estar a fazer um teste. Eles disseram que não. Para ver Porque, Há assim, aqui algumas. se o candidato da CDU não falou com os outros cabeças de lista, não é? É um bocado, entre aspas, agora a apregoar uma coisa, mas quando não me disponibilizei para chegar a um acordo, não é? Porque aquilo que era normal, e sabendo que não tem maioria, não é? Era junto dos outros cabeças de lista tentar assegurar o normal funcionamento das coisas. E o normal funcionamento das coisas era tanto ao PSD como ao MAIS e como ao Chega, independentemente da CDU dizer logo com o Chega não, dizer, olha, a Assembleia estão 3 elementos, um pode ir para o MAIS, outro pode ir para o PSD e eu sou o Presidente e temos aqui a vontade... aliás, temos todos os partidos e todos os eleitores representados. Segundo se consta, não foi isso que aconteceu. Eu acho, pronto, tanto eu como o Filipe, temos um conhecimento da política do que foi até hoje, essa era a prática. Aquilo que eu, por acaso, pensei que pudesse acontecer aqui na Assembleia, que era mais ou menos o que sucedia no nosso tempo, era haver aqui um acordo ou entre o MAIS e outra força política, ou seja, 2 partidos constituírem a mesa da Assembleia ou até a CDU fazer um acordo com um partido que não tinha que necessariamente ser o MAIS, porque era a forma de isolar o seu adversário principal, que foi o mais votado, e constituir a mesa. E isto aqui é um bocadinho diferente do que normalmente seria expectável. Mas eu quero aqui dizer algumas coisas relativamente a isto. Esta questão, a democracia não é um modelo perfeito. Se me perguntarem o que se passou na Assembleia, a mim não me choca nada. Compreendo, faz parte das regras, até porque nós temos que olhar para aquilo e dizer assim, o Manuel Coelho, enquanto Presidente, governou 4 anos com o PS a dirigir a mesa da Assembleia, e já antes, quando ele entrou em ruptura com a CDU, ele deixou de ter, portanto a CDU tinha a Assembleia, e ele, sendo da CDU, mas já havia uma ruptura, e ainda assim governou. E ninguém pode dizer que Manuel Coelho não governou como quis e da forma que quis, ou que foi impedido ou obstaculizado em qualquer momento da sua governação. E, no entanto, também não dirigia os trabalhos da Assembleia, e no segundo mandato nem sequer tinha, o SIN não tinha maioria na Assembleia. Tinha maioria na Junta de Sines, tinha na Câmara Municipal e não tinha na Assembleia. E nem por isso se passou nada. Agora, há aqui questões que são também relevantes, que temos de dizer, que é esta questão do método indireto. Eu não sou defensor do método indireto. Não tem a ver com o que se passou em Sines, não sou. Porquê? Porque isto pode... Eu compreendo que o legislador quis aqui acautelar ou até defender a representatividade, a multiplicidade de opiniões, a representação dos partidos menos votados. Mas reparem o que é que pode acontecer pelo método indireto. Vamos supor que em Sines havia... Isto pode acontecer. Aliás, na Junta de Freguesia de Benfica agora, o Chega elegeu um vereador por um voto. Em não sei quantos milhares. Foram recontados. 40 ou 50 mil pessoas. Portanto, tudo pode acontecer. Imagina que a Assembleia Municipal de Sines tem 12 eleitos da CDU, ou de outro partido. Vamos supor que a Assembleia Municipal de Sines tinha 12 eleitos da CDU e 11 eleitos do MAIS. 23. Já contando com os presidentes da Junta. 12 da CDU e 11 do MAIS. A CDU tinha maioria. Bastava que um elemento da CDU, por algum motivo, não concordasse ou estivesse chateado e votava do lado do MAIS. E a CDU, com maioria, reparem o que é que este método permite, este método indireto, mesmo uma maioria, pode não ganhar a mesa da Assembleia. Mas volto a dizer, a mesa da Assembleia não é importante do ponto de vista da governação. Tem algum impacto político, do ponto de vista de marcar a agenda política. Isto para o MAIS é muito importante. O MAIS pode ter garantido aqui, é quase uma questão existencial, o MAIS pode ter garantido aqui a sua existência, como conhecemos, politicamente, não é existência enquanto movimento, é a sua existência política, a sua relevância política pode estar aqui assegurada, porque permite marcar a agenda, reuniões extraordinárias a pedido dos deputados, enfim, permite aqui alguns conjuntos de coisas do ponto de vista da agenda política, somente. Mas depois tem aqui o reverso.
tem aqui o reverso, porque eu digo-vos sinceramente, não sei, eu sou um otimista nestas coisas e acho que há sempre o racional. A CDU não contactou com nenhuma das outras forças políticas, como normalmente se faz. Ou pelo menos com os cabeças de lista. Ou pelo menos com os cabeças pode ter de havido conversa de outras pessoas. Agora, estou a supor que não o tenha feito. Pelo menos com os que eu falei, cabeça de lista com cabeças de lista, não se o fez e ninguém aceitou, temos uma leitura. Se não o fez, temos que ter outra leitura, porque temos partido do princípio que todas as forças políticas têm um racional e agem de forma racional. Isto pode ser estratégico do ponto de vista da CDU. Neste momento, o que é que nós sabemos em Sines? Sabemos que na Junta de Freguesia o PS se recusou a viabilizar o Executivo, e são coisas distintas que estamos a falar, mas sabemos isso. Ou seja, a CDU destapou essa questão, disse: nós temos 4 pessoas, falta-nos uma, convidamos este senhor do PS, um elemento do PS, e o PS recusou, ou pelo menos aquele elemento recusou. E agora, na Assembleia Municipal, também provavelmente disse: ok, eu vou apresentar a minha lista, quem quiser vota, quem não quiser vota. Neste momento há uma elevada censura social do cidadão que diz: então, mas a CDU ganhou e agora o mais é que vai ficar com a Assembleia. Depois também tem naturalmente pouco conhecimento disto. Eu digo-vos uma coisa, é a minha convicção: se houvesse hoje eleições para a Assembleia Municipal de Sines junto da população, a CDU teria maioria. Foi o que resultou disto. É a minha opinião. Se é justo ou não é justo. Reparem, eu o que estou a dizer é: eu não concordo, em princípio, com o método indireto. Acho que a democracia, na minha opinião, acho que não está devidamente representada. Mas é uma opinião. Mas não tem a ver com o caso de Sines. É genérico. No caso de Sines, concordo perfeitamente com o que o Filipe diz. Sines ganhou muito naquela noite porque a Filipa Santos a Marisa Santos é claramente a pessoa mais bem preparada para dirigir a Assembleia e a pessoa mais bem preparada para representar a Assembleia Municipal de Sines. Como teria sido a melhor candidata do MAIS e como ter sentido neste momento ser ela a líder do MAIS, porque teve mais votos e porque tem a Assembleia e já o provou. Que isso é uma questão também, esta questão da Assembleia que sucedeu vai-se refletir em todos os partidos nas questões orgânicas internas, mas podemos falar disso a seguir se tivermos tempo para isso. Eu gostava só de acrescentar algumas coisas que aliás, todo este processo é natural. Aquilo que eu não compreendo é a revolta de algumas pessoas da CDU com esta situação, porque é assim, e como o Brás também já referiu, o presidente Manuel Coelho tinha maioria na Câmara, coisa que a CDU agora não tem, e a CDU juntou-se ao PS para eleger o José Luís Batalha presidente da Assembleia Municipal. E nessa altura, e eu acompanhei isso, o que dizia era a democracia a funcionar. Então, e agora a democracia já não é democracia a funcionar, e agora há alguns que até dizem que é a democracia em perigo. Pá, eu acho que temos que ser coerentes. Porquê? E aliás, e por este país fora, acho que até penso que foi ontem, a CDU voltou a juntar-se ao PS, por exemplo, na Assembleia Municipal de Palmela, não é? E não foi o PS o partido mais votado para a Assembleia Municipal de Palmela. E deu o exemplo de Palmela, porque quando vinha para aqui estava a ouvir na rádio. Mas há por este país fora. E depois também é assim, um voto na CDU vale tanto como um voto noutro partido qualquer, não é? E é importante referir aqui uma coisa, que é: a CDU tem para a Assembleia Municipal 2.386 votos, menos 603 votos para a Câmara. E a oposição tem 4.798 votos. É claro que, e aqui o meu amigo Brás pode dizer logo: mas quem é que disse que os 4.798 votos mandataram os deputados da oposição para não viabilizar a CDU? Podem não ter feito, mas os 4.798 há uma coisa que disseram, que não queriam a CDU na mesa da Assembleia, não é? Isso aí é claro, ninguém pode dizer o contrário. E isto para dizer que os 4.798 votos têm a mesma legitimidade política e democrática que os 2.386, não é? E também, lá está, é uma questão de coerência. Se no passado fizeram, agora foi feito da mesma forma. Não estou a dizer se concordo ou se deixo de concordar. Estou a constatar factos, não é? E isto é um facto. E depois também há uma coisa aqui que também é engraçada, que é...
E eu estou a dizer isto porque eu estive lá e fui ouvindo os comentários e também quero deixar aqui outra nota, que lamento a forma como a tomada de posse foi organizada. Não acho, não sei quem é que organizou, e também não é importante, é importante quem organizou porque no meu entendimento podia estar melhor organizado. A tomada de posse devia ser num espaço em que pudessem estar mais pessoas. Não aceito aquela lógica que alguns estavam lá a dizer: mas também não esperávamos tanta gente. Mas devemos fazer num espaço que minimamente consiga ter, ou que seja fácil colocar mais pessoas se aparecerem mais, né? Ali não dava para pôr mais, né? Naquele auditório. E depois também lamento, por exemplo, muitas pessoas idosas que se dirigiram à tomada de posse e uns acabaram por sair, outros acabaram por sair a meio porque não conseguiam estar mais tempo em pé. Depois não só via, depois fazer aquilo num auditório em que cada vez que um deputado tinha que assinar para tomar posse ou votar, tinham que se levantar os outros. Acho que deviam dar um bocadinho mais de dignidade ao ato da tomada de posse. Nós vemos na comunicação social e nas redes sociais tomada de posse de outras cidades, até de cidades mais pequenas do que a nossa, e é um momento muito solene, com uma grande dignidade. Acho que podíamos dar outra ou mais dignidade. Não quer dizer que o ato não tenha dignidade, naturalmente, que o ato por si só é digno, não é? Mas podemos dar outra importância àquilo, até para as pessoas começarem a participar mais, porque diz, as pessoas não participam. Será que daqui a 4 anos as pessoas que foram à tomada de posse desta vez querem lá voltar? Se souberem que é no centro de dados já não querem lá voltar, não é? E depois provavelmente até não está cheio, mas como já estou naquela perspectiva, aquilo já vai estar cheio, não consigo lá entrar, depois o som também era fraco. Acho que podia haver aqui outro cuidado em organizar estes momentos. Depois também quero fazer outra referência, como estava a dizer, que naturalmente que ouvi muitos comentários, que é importante deixar aqui outro dado, que é: a Marisa é a primeira mulher na história democrática em Sines a ser Presidente da Assembleia Municipal. E isso devia de ser um orgulho para todas as mulheres, incluindo para as da CDU, não é? Porque não é só sermos defensores das mulheres, mas só se as mulheres forem determinado quadrante político, não é? Nós somos defensores das mulheres, da CDU, do PSD, do PS, do movimento, não é? E isto acho que também é um dado importante e achei que era importante realçar. Isto em consequência de alguns comentários que ouvi em relação a esta matéria. Por isso, também é importante e também fica bem, e também ficava a outras pessoas que, independentemente de tudo, neste caso a Marisa está de parabéns. E também quero acrescentar outra coisa. Acho que houve 2 vencedores naquela tarde. Um chama-se Marisa Santos e o outro chama-se Álvaro Beginha. E os derrotados, naturalmente, que foi a CDU, e neste caso o Helder, porque era o candidato. E agora passo aqui a bola para o... Vamos a uma coisa. Eu considero que este processo da eleição, no caso do mais para a Assembleia, para a mesa da Assembleia, é o mais democrático possível. Não há... A democracia tem as suas regras, diz isso precisamente, diz que nós elegemos os eleitos elegem entre si, e até salutar que a força que dirige os trabalhos da Assembleia não seja necessariamente a que governa a Câmara Municipal de Sines. Isso eu concordo e até defendo isso. Agora, o que está aqui em causa são coisas distintas. Uma coisa é ter a mesa da Assembleia, outra coisa é depois ter maiorias da votação na Assembleia. E eu, antes de explicar o que é que pode aqui suceder, fazer uma parte. Isto é verdade, isto da Marisa, claro que é verdade. É a primeira vez que uma mulher... E reparem, fizemos 50 anos de democracia. Já tivemos um conjunto grande de presidentes de Câmara. Aliás, não é bem assim. A Junta de Freguesia, se não me falha a memória, o Eugênio Amador... Sim, já foi, não, eu disse Presidente da Assembleia Municipal. Na Junta de Freguesia já tivemos. Agora, também há um dado curioso. A Assembleia Municipal de Sines
era dirigida pelo Idalino José, que perdeu várias eleições para a Câmara Municipal, e agora é governado dirigido pela Marisa, que também perdeu eleições para a Câmara Municipal. Não deixa de ser curioso, não é que haja de qualquer relação, é uma mera curiosidade. Bom, o que eu quero dizer é o seguinte: a Assembleia Municipal, o órgão Assembleia Municipal não é a mesa. Vamos esquecer a mesa. Eu acho que quanto à mesa estamos entendidos. Não há nenhum dramatismo. Há democracia, a democracia tem as suas regras, cumpriram-se as regras, elegeu os representantes do povo. Nós escolhemos os nossos representantes, e os nossos representantes, que são os eleitos, escolheram quem eles entendem que melhor tem condições para dirigir os trabalhos da Assembleia. Isto seria assim muito bonito, se não fosse, na minha opinião, contra a natura. Eu acho que houve mais uma coligação para a CDU, e nomeadamente para o Helder Guerreiro não dirigirem os trabalhos, do que propriamente para a Marisa dirigir, sem prejuízo de eu continuar a dizer que a Marisa é claramente a melhor solução. E isto nota-se porquê? Eu acho que esta coligação, vamos ver, não há necessariamente uma coligação. Houve um entendimento, se calhar até no momento, não sei se essas forças dos 12 elementos que votaram para o mais dirigir os trabalhos, se puseram de acordo entre si antecipadamente, se foi no momento, não sabemos. Pronto. Agora, é uma coligação contra a natura. É que vocês reparem, nós temos aqui eleitos desde o Chega até ao PS. E agora dizem assim, mas há pelo menos 2 pessoas que votaram CDU. Portanto, a CDU tinha 8 eleitos e teve 10 votos. Houve 2 pessoas que dos restantes partidos votaram na CDU também. Então, vejamos. O Chega votou ou na CDU ou no Mais. Do ponto de vista político não tem sentido. Teria sentido o Chega se ter abstido. Portanto, no meu entendimento, na minha leitura, falta ali uma abstenção. Depois, o que é que, do ponto de vista político, do que foi a campanha, do que foram as propostas, qual é o projeto comum que o Mais tem com o PS e com o PSD? Portanto, eu acho que não há ali um entendimento do ponto de vista racional, do ponto de vista político. Há um entendimento de circunstância que é perfeitamente legítimo. Isto não há aqui nenhum dramatismo. E se eu fosse líder de um daqueles partidos, eventualmente teria feito o mesmo. Há aqui uma oportunidade de dirigir os trabalhos da Câmara Municipal de Sines. Não vamos enjeitar e vamos aproveitar. Acho que o único erro do Mais foi ter perdido ali, mas também não tem 2 Marisas. Só tem uma, não é? Porque a Marisa faz falta na Assembleia a discutir politicamente e faz falta a dirigir os trabalhos. Fora isso, eu acho que é perfeitamente legítimo. Agora, só dizer-vos aqui muito rapidamente a importância que tem a Assembleia. E volto a dizer, não é a mesa da Assembleia, é a importância que têm os 23 eleitos quando forem votar. A Assembleia Municipal de Sines tem que aprovar opções do plano e a proposta do orçamento apresentado pela Câmara. Tem que aprovar revisões das opções do plano e do orçamento, aprova as taxas do município, fixa o valor anual da taxa municipal de IMI, autoriza as derramas, autoriza a contratação de empréstimos, aprecia, aqui já não vota, aprecia e aprova os documentos de prestação de contas do município, apreciação e aprovação do inventário dos bens, direitos e obrigações do património. Depois tem que aprovar as posturas e os regulamentos, com eficácia externa, a aprovação de planos e instrumentos estratégicos, a aprovação dos projetos de regulamentos externos do município, fixação de brasões, selos, bandeiras, etc. Aprovação de eventuais referendos locais, aprovação de forma de apoio às freguesias, autorização, muito importante, autorização para a aquisição, alienação, oneração de imóveis de valor superior a 1000 vezes a retribuição mínima nacional, cerca de 1 milhão de euros, um pouco menos atualmente, e fiscalização da atividade da Câmara. Portanto, estão a ver se este acordo que houve destes partidos da oposição se mantivesse, isto paralisava absolutamente a Câmara Municipal de Sines. Obstaculizava a sua ação, e eventualmente iríamos para eleições intercalares se isto permanecesse 1 ano, 2 anos, 3 anos. Não acredito que vá suceder. Aliás, eu não acredito, e daí também prova que isto é um pouco contra a natura, não acredito que esta votação que sucedeu ali, 13 votos contra 10, volte a repetir em qualquer votação que se faça ao longo dos 4 anos nestas matérias. É a minha opinião. Se eu acho que Sines saiu a ganhar com a eleição da Marisa, acho que Sines ganhou naquela noite com a eleição da Marisa, não tenho dúvida, ganhou, fosse qual fosse a outra opção, ganha sempre sendo a Marisa, perderá aí muito mais se voltar-se a repetir estes 13, 10 ou outra coligação qualquer que venha obstaculizar isto que está aqui. Se bem que há aqui casos pontuais,
que concordo que a oposição se ponha de acordo, relativamente à taxa de IMI, relativamente, pontualmente sim, mas globalmente no que tem que ser a governação local, seria muito mal se houvesse aqui uma força que bloqueasse isto. E passamos também para dar um saltinho à junta de freguesia, temos presidente, mas não temos ainda a Assembleia, não é? Só para concluir, até para não baralhar, eu disse que os dois grandes vencedores da noite eram a Marisa e o Álvaro Beginha. O Álvaro Beginha porquê? Primeiro porque ficou mais uma vez demonstrado que a maioria do povo de Sines reconhece, incluindo a oposição também, né? reconhece ao Álvaro Beginha capacidade política e capacidade para desempenhar as suas funções, e até para a Assembleia Municipal também houve menos 603 votos do que em relação à Câmara. E quando eu digo a oposição, é pelo facto também, e se formos analisar, se formos ao encontro das palavras do Brás, que a Marisa é o maior ativo que estava na bancada, a oposição a votar na Marisa para a mesa, de certa forma também está, entre aspas, no bom sentido, a dar uma ajudinha ao Álvaro Beginha. Por isso, são aqui os dois grandes vencedores daquela fim de tarde, e foi por isso que falei no Álvaro Beginha como um vencedor também, porque claramente ficou aqui também bem claro, né, que a CDU nos restantes órgãos, ou neste caso já vamos à Assembleia de Freguesia, na Assembleia Municipal não teve a mesma capacidade política e eleitoral que o Álvaro Beginha teve para a Câmara Municipal. Em relação à Assembleia de Freguesia de Sines, quero só também fazer uma nota, porque também acho importante, a tomada de posse da Freguesia de Porto Covo também já se realizou, e quero dizer que na Freguesia de Porto Covo há os eleitos do PS e um eleito do PSD. Isto para dizer, das eleições que eu fui ver para trás, nunca houve unanimidade na eleição dos vários órgãos, do Executivo e da mesa da Assembleia de Freguesia. Neste caso e nestas eleições, na tomada de posse da Assembleia de Freguesia de Porto Covo, tanto para a mesa como para a constituição do Executivo, foi votado por unanimidade. Quer dizer que o PSD em Porto Covo votou nas propostas neste caso do Presidente José Pedro Arsénio, e se esta unanimidade foi a primeira vez, daqueles que eu vi, tinha que ir ver um bocadinho mais para trás, mas até aos anos que eu fui ver, foi a primeira vez, por isso, se assim se confirmar, mais uma vez, pela positiva, a Freguesia de Porto Covo também faz história, não é? Porque há aqui uma unanimidade, independentemente de ser só um elemento, mas demonstra que as coisas foram organizadas de outra forma, e por isso também estão de parabéns, e achei importante fazer referência a isso. Em relação à Assembleia de Freguesia de Sines, muito rapidamente explicar o funcionamento. Nós, quando... Filipe, deixa-me só tentar fechar aqui a questão da Assembleia, okay, para depois irmos à Junta. Então, eu concordo perfeitamente com o Filipe, do ponto de vista, sinal mais desta semana, do ponto de vista da Assembleia, Álvaro Beginha e Marisa, por uma questão muito simples, que o Filipe também já aqui disse. Tanto a Marisa como o Álvaro Beginha demonstraram que são mais do que o próprio partido. Foram ambos os mais votados dos seus partidos, e voltou-se aqui a comprovar, no caso da Marisa, então voltou-se aqui a comprovar que até a aceitação dos seus pares. Portanto, claramente são o sinal positivo desta semana. O sinal mais ou menos, digamos assim, o mais tem aqui uma importante vitória política, do ponto de vista até existencial, como eu há pouco disse. É importante para o mais, para quem vai atravessar pelo menos 4 anos na oposição, ter aqui um pilar, não sendo um partido, é importante ter aqui alguma coisa, e neste momento ter a direção da Assembleia Municipal. Este é o lado bom. Qual é o lado mau? Aquilo que eu já aqui disse, o que é que isto pode representar internamente, em termos orgânicos, porque depois pode suceder aqui coisas. Os vereadores do mais podem abster-se ou votar contra,
por exemplo, o orçamento, e depois quando chegamos à Assembleia Municipal temos os elementos da Assembleia Municipal, porque a Marisa aqui também tem uma responsabilidade do ponto de vista do que é viabilizar a governação, acaba por ter, porque é presidente de um dos órgãos, pode-se gerar aqui alguma conflitualidade, há aqui o potencial de se gerar alguma conflitualidade dentro do movimento, mas para já é uma vitória, Sinal menos, o menos é para todos os outros partidos. O Chega, pelos motivos que já disse, não consigo entender, e acho que nenhum eleitor do Chega entenderá como é que o Chega, porque não houve abstenções, o Chega teve que votar numa das duas soluções, e ambas as soluções são muito à esquerda, seja a CDU, seja o Mais, que no meu entender, e atenção que é uma leitura minha, acho que o Mais está mais à esquerda no espectro político do que está a CDU. Isto não é consensual, há muita gente que acha que não é assim, é a minha opinião. Pronto. Mas o Chega viabilizou, fosse um ou outro, o Chega viabilizou. Acho que o PS e o PSD tinham aqui uma oportunidade, talvez, não será irrepetível, porque vai haver votações em que isso se vai verificar. O Mais foi o partido mais votado, a seguir a quem exerce o poder, portanto, a CDU. O Mais é o líder da oposição. O papel do PS e do PSD nas circunstâncias em questão deverá numa primeira linha, ser mostrar que são oposição e tentar liderar a oposição. Este poderia ter sido um dos momentos para liderar a oposição, aproximando-se da CDU, viabilizando a lista da CDU e dizendo, atenção, nós estamos cá, e estamos cá para viabilizar a governação de quem tem o poder. Era uma forma, era uma estratégia de mostrar e de marcar aqui uma posição. Eu acho que o PS e o PSD, para já, nesta noite, entregaram de bandeja ao Mais a liderança da oposição. Como quem diz, ok, decidam lá, decidam vocês, dirijam vocês à Assembleia que nós vamos atrás. É o que passa. Mas repara, mas depois, lá está, se voltarmos à bancada, não é? Por exemplo, o PS e o PSD têm aqui uma grande oportunidade, sendo que o Mais também só vai ter 3 elementos na bancada, tanto o PS como o PSD podem se afirmar aqui como a verdadeira oposição e alternativa do ponto de vista político na Assembleia Municipal. O resultado, como eu disse, na noite das eleições, se as eleições não acabaram aqui, vão se prolongar, já estão, passou aqui quase um mês, e ainda estamos a discutir as eleições, ao fim e ao cabo. Faz hoje um mês, não é? Sim. Esta votação, não. A votação que houve aquela noite vai se prolongar no tempo. Portanto, só nos próximos meses é que vamos perceber o que é que aquilo representou. Se foi circunstancial ou se foi estrutural. E iremos perceber o que é que está ali. Depois, a CDU. Há uma coisa que tem que ser dita. Que é, quem ganha tem que ter a humildade de ser vencedor e quem perde tem que ter a honra de ter vencido. Eu não sei se a CDU, e por aquilo que consta, não terá falado ou não terá tentado fazer acordos com nenhuma das outras forças. Não sei se isto foi um erro caraço da parte deles, até por não tentar uma aproximação, que não é agora, mas pode ser muito cara nos próximos tempos, no âmbito da Assembleia, ou se foi uma questão estratégica. Porque se me perguntarem assim, o que é que isto representa para a governação da CDU, até politicamente? Eu diria que no curto prazo é mau, no médio e no longo prazo é excelente. Assim consiga fazer aprovar o que quer ou que precisa na Assembleia. Neste momento, como eu disse, se hoje houvesse eleições, a CDU tinha mais votos, tinha tido, porque as pessoas olham para isto com uma grande censura do ponto de vista social, olham para isto com uma grande censura. Não compreendem como é que o Mais, não tendo ganho as eleições, agora... Mas olha que no caso do Batalha foi o contrário. No caso do Batalha foi o contrário, mas já estávamos atenção que o Batalha aparece num fim de ciclo do Sim, em que o PS se posicionava para ganhar, e nós saímos agora de um processo eleitoral. Depois as pessoas comparam isto com a geringonça a nível do país. Disso nas redes sociais. Claro, mas atenção que a geringonça era constituída por partidos do arco da esquerda que tinham muito em comum do ponto de vista do seu projeto político. Não tem nada a ver com o que se passou aqui, que estamos desde o Chega até ao Mais. Portanto, estamos a falar de coisas distintas. São coisas diferentes e são coisas distintas. E eu também não concordei com a questão da geringonça e também não concordo agora. Mas também podemos dizer que a geringonça que fizeram, neste caso, para o governo, tem mesmo a legitimidade, se quisermos chamar geringonça a isto. A mesma, perfeitamente a mesma. Não, isso para mim é inquestionável. A geringonça não pode funcionar só quando convém a mim. Claro, isso é, aliás, legitimidade. Repara, eu não concordei na altura com a geringonça. Claro,
apesar de eu saber que este é o jogo político, pareceu muito mal como é que na altura o Pedro Passos Coelho é o mais votado e não governa, mas é isto, a democracia está constituída assim, não é perfeita, mas está constituída assim. E de certa forma nunca, até àquela altura, nunca aconteceu, e o que é facto é que agora todas as vezes que for possível fazer, no caso do governo, vão passar a fazer, porque abriu-se aqui esta... O espectro político também está muito mais atomizado do que antigamente, haviam 2 blocos, hoje em dia está muito mais atomizado. Agora, é assim, eu acho que há aqui um empolamento nesta questão da Assembleia Municipal, porque como eu disse, eu tenho, aliás, a gente vai perceber rapidamente nos próximos tempos que esta questão o que vai ser importante é a Assembleia, não será tanto. O facto do mais ter a mesa da Assembleia não lhe confere nenhuma vantagem particular de conseguir obter a votação que pretende na Assembleia, portanto, zero. O efeito prático sobre isso é nulo. Agora, a CDU... Foi como eu disse há pouco, eu gosto de ser otimista nestas coisas e quero pensar que a CDU terá tido a seguinte estratégia: nós vamos apresentar a nossa lista, quem quiser votar em nós vota, quem não quiser votar que seja oposição. E terá destapado aqui também o que se passou, e é como eu digo, do ponto de vista político, sumou. As pessoas hoje, garantidamente, estão mais chateadas com toda a oposição do que estão com a CDU, isto genericamente. O que também não é muito justo, porque as pessoas às vezes... Ou pelo menos as pessoas da CDU manifestam-se mais que os da oposição. Sim, ou pelo menos... Agora, isto porquê? Isto não é muito justo, mas às vezes tem também a ver com a tal iliteracia, portanto, das pessoas. Este processo é normal, é natural, isto acontece pelo país todo, em todas as eleições, portanto não há aqui nada de extraordinário. Eu acho que... Eu nisto prefiro sempre o princípio de quem ganhou governa, quem perdeu é a oposição. Sempre defendi isso, mas não é agora, sempre defendi. Pronto, é a solução que temos. Não me choca absolutamente nada relativamente a isto. Agora, volto a dizer, é importante, e eu sei que vai acontecer, tal como o Filipe há pouco também disse, eu tenho a certeza absoluta que vai ser viável governar, porque há ali vários adultos na sala, há ali várias pessoas com experiência política, praticamente em todos os quadrantes que estão lá, há pessoas que têm experiência política. O PS foi poder durante muito tempo, sabe qual é a importância de poder viabilizar os instrumentos de governação, até porque a eventual paralisação da ação da Câmara Municipal de Sines ia aproveitar a quem? Não aproveitar quem governa, não aproveita a população e até aproveita menos a própria oposição. Porque se isso sucedesse, eu tenho quase a certeza absoluta que isso não sucedesse, mas se houvesse um impasse que levasse a eleições intercalares, se nós daqui a 2 anos tivéssemos eleições em Sines, por impedimento da ação governativa no bloqueio, aqui numa força de bloqueio aqui na Assembleia, eu tenho a certeza absoluta que a CDU teria maioria. Reforçaria a sua eleição. E a oposição também sabe disto. E este também é o garante que nós temos que as coisas vão correr bem. Então, falamos só muito rapidamente sobre a Junta de Freguesia de Sines, o que é que se passou, o que é que se vai passar? Sobre a Junta de Freguesia de Sines, muito rapidamente, nós quando votamos na lista da Junta de Freguesia de Sines, a garantia que temos é que o partido mais votado, com mais um voto, basta ter mais um voto, tem o Presidente. É a garantia que temos. O mais votado tem o Presidente. No que diz respeito ao Executivo, volta a ser a Assembleia de Freguesia, porque depois o número de eleitos pelo método... Desculpa, portanto, aqui temos a mistura, o método direto para o Presidente e depois o método indireto para a constituição do Executivo. São 5 pessoas. Exatamente. O que acontece? O Presidente sabemos quem é que é, neste caso ganhou a CDU, e o Presidente, neste caso a Presidente, é da CDU, isso está mais do que esclarecido e legítimo, naturalmente, porque foi quem teve mais votos diretos. A constituição do Executivo é feita entre as pessoas da Assembleia de Freguesia e pode, digamos que a eleição é como na Assembleia Municipal, são os elementos que votam no Executivo. Aqui a questão, em particular da Assembleia de Freguesia de Sines, é que a CDU tem 4 elementos, não é? E também não tem maioria. E o Executivo são 5. Não é? E é assim, só o Presidente eleita é que pode apresentar listas. Neste caso aqui não há listas apresentadas pela oposição. A questão é que só tem 4 e precisa de mais um elemento. Não é?
E na última Assembleia de Freguesia, na primeira deste mandato, eu confesso que houve ali coisas que não deu para perceber muito bem, ou então a coisa foi muito mal preparada, não é? Porque, primeiro, faltava um elemento. Depois, a Presidente apresenta uma lista com o Carlos Salvador, onde o Carlos Salvador vem dizer que não aceita estar na lista. Logo aí acho muito estranho, não é? Porque eu não quero ser de forma alguma desagradável, mas não há uma classificação muito simpática, não é? Para classificar a apresentação de uma lista com uma pessoa que não aceitou ou que não falaram com ela. Não é? Não se mete nomes de outras pessoas numa lista sem a pessoa aceitar ou sem falar com a pessoa. Acho que é uma questão de princípio, não é? E depois também, depois deste episódio, temos aqui outras listas com outros nomes. Continuaram com a mesma linha de pensamento, não é? Por isso acho que há aqui, se foi com a intenção, acho que ainda é pior do que se for a falta de experiência e não irem preparados para a tomada de posse, naquele caso para a tomada de posse. Depois o boletim de voto só tinha um sentido, podia-se, acho que era se pôr sim, não havia forma de votar contra, também não percebi muito bem aquilo. Era importante saber se o boletim de voto foi igual às outras eleições para trás, segundo se consta não, quem é que fez o boletim de voto ou quem é que deu indicações para fazer o boletim de voto. Não acho nada. Pronto. Depois há pessoas do público, naturalmente, que dizem eu falo como freguesa, mas até é um elemento da CDU em que diz que isto tem que correr tudo bem e o boletim de voto cada um vota como quer, não sei o quê. Aquilo foi assim, entre aspas, uma atrapalhada que também não dignificou muito a Assembleia de Freguesia, nem o ato, e neste caso a CDU não teve nada bem, não demonstrou uma falta de... Pronto, lá está, não prepararam o ato, né? não se falaram com os outros... Acho que houve conversas com os outros partidos, mas lá está, também têm que ter a humildade de perceber que precisam de outros elementos, e há aqui uma coisa importante para dizer, que é, e isto, sou eu a dizer, não sei se é assim, mas dá a entender isso, que é, a CDU... tem que perceber que pode ter no Executivo, o Executivo pode ter a Presidente da CDU e os outros 4 sendo de outros partidos. E acontece noutros lados. E até já aconteceu em juntas de freguesia em que o Presidente é da CDU, ter lá mais elementos de outros partidos. Agora, se a CDU tiver a postura de dizer assim, eu aceito mais um, então assim se calhar não quer acordo, não quer acordo com nenhum partido, né? Porque também não me parece, sou eu a dizer também, que qualquer partido, seja do mais do PSD, do movimento do mais do PSD, do PS ou do Chega, queiram ir para a junta de freguesia e só colocar um elemento. Se quiserem se colocarem 2, e acho que o PS até já disse isso publicamente, estão disponíveis, não é? Por isso, eu diria que isto está aqui um bocado a bola também do lado da CDU, e a CDU aqui com mais responsabilidade para resolver o ato do que a própria oposição, que sendo assim até já se disponibilizou se tiver 2 elementos. A CDU é que parece que pelo menos naquele ato não quis, mas como vai ser amanhã, depois temos que voltar a este tema. Dê-me só um minuto. Concordo com o Filipe, há aqui 2 coisas, ou a CDU não preparou, e não o quis fazer, como eu disse, pode ter sido estratégico, mas não deixa de ser também deselegante expor uma pessoa, de chegar lá e dizer, olha, nós os 4 que estamos aqui somos o Executivo, você quer pertencer? Não, eu não quero que ninguém falou comigo. Nunca foi esta a prática é previamente combinado. Se foi estratégico e dizer, olha, vamos chamar o indivíduo do PS, ou se não quiser que assuma publicamente não quer. É uma estratégia, mas na minha opinião, porque é os usos e os costumes nestes processos, é um bocado deselegante. Fazer uma parte de 30 segundos. Vi uma coisa que me deixou muito feliz na tomada de posse. Estes últimos 4 anos, e pelo que eu sei nos últimos 12 anos, é uma coisa que parece de só menos, mas que diz muito. É um pequeno detalhe, mas que diz muito. A Assembleia Municipal, quando nós, vereadores, íamos às sessões solenes no Centro de Artes, normalmente sentávamos de que forma? O Presidente, Vice-Presidente, os 2 vereadores do PS, uma cadeira vazia, e depois os vereadores da oposição, como se a gente tivesse algum problema que não pudéssemos estar juntos. Esta era a prática. Eu insurgi-me várias vezes acerca disto.
A mesa, o protocolo dizia que era a mesa da Assembleia que definia, depois era o Presidente da Câmara, não sei como era, nunca foi distinto, com o Partido Socialista nunca foi distinto, inclusive eu sou o primeiro a dizer-vos, nunca eu conheci a Assembleia Municipal dirigida pela CDU e durante muito tempo, e nunca houve tanta falta de, como é que é dizer isto, como é que é de adjetivar, eu não diria democracia, mas houve sempre aqui havia algum ar mais pesado, havia ali alguma falta quase de liberdade, fosse na aceitação de propostas, fosse nestas questões protocolares de detalhe, enfim, esta era uma delas. Eu sempre me insurgi, sempre me pareceu mal, nunca me quis pôr em bicos de pés, eu fui o segundo elemento mais votado para a Câmara Municipal de Sines, como agora é o Gonçalo Naves. Eu nunca quis ir lá bater à porta e dizer, olha, ponho-me ao lado do Presidente porque o segundo vai votar. Nunca o fiz, e naturalmente, mas insurgi-me. Acho que aquele processo não era elegante, não era democrata. Desta vez vi o Álvaro Beginha e vi o Gonçalo ao lado e vi o terceiro mais votado e o quarto e o quinto, e sentaram-se pela ordem da votação. Isto pode dizer muito do que vai ser o futuro da Assembleia Municipal, neste caso dirigido pela Marisa, que garantidamente, não tenho dúvidas, que é uma pessoa justa, é ética, é equilibrada, e houve coisas nesta Assembleia durante estes 4 anos que eu, se fosse o dirigente da Assembleia, mudaria. E espero que ela vá mudar, e creio que sim que vai mudar. Filipe. Muito rapidamente, da Junta já tem que ficar por outro programa, né? Só dizer que na questão da Junta de Freguesia a CDU tem 4 eleitos, o MAIS tem 4 eleitos, o PS tem 2, o PS tem 2, o PSD tem 2 e o Chega tem 1. Está aqui uma grande diferença. E que no diz que respeito aos votos, a CDU teve 2.200, a oposição tem 4.963, tem menos 789 votos do que o Álvaro Beginha teve para a Câmara, neste caso a Sílvia teve menos estes votos, e só dizer que amanhã espero que naturalmente corra tudo bem e que a CDU também perceba que precisa dos outros partidos e que se entendam a bem da democracia e a bem de Sines, porque aquilo que nós vimos naquele dia no mínimo é de lamentar, porque pronto, acho que a coisa não correu bem e também foi mal conduzida. Muito rapidamente, no próximo programa vamos ter convidado, que ainda não vamos anunciar, mas vamos anunciar em breve, mas no outro certamente temos que voltar aqui ao tema da Assembleia de Freguesia de Sines. Muito rapidamente, o livro desta semana é O Chamador, do Álvaro Labrinho Lúcio, uma grande personalidade do nosso país que faleceu há pouco tempo. O Chamador é um livro que se centra num velho encenador que recorda as figuras marcantes da sua vida, tanto no teatro como fora dele. É um livro que explora a relação entre o real e a ficção, o teatro e a vida, através do diálogo do encenador com o seu passado e as suas personagens que o influenciaram, criando uma narrativa sobre a memória e sobre a passagem do tempo, que é um livro que fala muito da sua vida. Nota positiva da semana vai para o Clube Desportivo e Recreativo de Porto Covo, que venceu a Supertaça da Fundação Inatel da época 24-25. A frase desta semana é: não tenha medo de pensar diferente dos outros, tenha medo de pensar igual e descobrir que todos estão errados. Esta frase pode servir para os acontecimentos e é uma frase dessa de Queiroz, e terminamos com essa de Queiroz, e muito obrigado a todos. Muito obrigado. Ficamos por aqui, desejo a todos um bom resto de dia na companhia da Rádio Sines.